Saiu agora há pouco, praticamente no horário do almoço, uma decisão do TSE muito importante, porque ela prejudica Bolsonaro e beneficia Lula com os direitos de resposta. Essa decisão do TSE é uma derrota para Bolsonaro, porque com esses direitos de resposta, o tempo de Bolsonaro na televisão fica menor. E vocês sabem, Bolsonaro está atrás nas pesquisas, ele precisa conquistar o voto do apoiador indeciso, do apoiador volúvel, que é justamente aquele que assiste a televisão. E agora a estratégia dele está prejudicada. Na sua opinião, o TSE acertou ao dar os direitos de resposta para o Lula? O impacto será grande na campanha do Bolsonaro? Deixa o like se você gostou dessa decisão e, claro, se inscreva no canal. E essa decisão tomada hoje já mais ou menos havia sido tomada há alguns dias. Porque eu sei que você lembra muito bem que o TSE deu 184 direitos de resposta ao Lula por conta de falas mentirosas do Bolsonaro. E essa decisão acabaria pulverizando praticamente toda a estratégia de campanha do Bolsonaro na televisão. Porque até o dia 30, Bolsonaro vai ter aproximadamente 400 inserções na televisão. E aí, quando você perde metade disso em direitos de resposta com inserções do Lula, é claro que isso acaba afetando e muito toda a estratégia televisiva. Mas houve uma pressão muito forte por parte dos bolsonaristas, inclusive por parte da imprensa, e aí a mesma ministra que havia dado parecer favorável ao Lula ficou com receio, quis se blindar com medo de perseguições bolsonaristas e submeteu a decisão ao plenário. E o plenário agora no horário do almoço definiu que Lula vai ter aí aproximadamente 110, 116 direitos de resposta. Não é 184, mas é um número robusto que vai pegar aí um pouquinho mais de um quarto das inserções de Bolsonaro. E é claro que essa decisão do TSE vai ter impactos, pessoal, porque Bolsonaro vai perder um quarto das suas inserções na televisão até o dia 30. E é um número importante, porque como vocês bem sabem, nós já estamos discutindo há algum tempinho isso aqui no canal, hoje a disputa é pelo voto do indeciso e do volúvel. O volúvel é aquele apoiador que no primeiro turno votou no candidato A, mas no segundo turno pode votar no candidato B. Bolsonaro quer fazer com que 10% dos votos do Lula migrem para ele, porque é o que a campanha identificou como sendo votos volúveis. A campanha do Lula tem um número mais pessimista. 20% dos 57 milhões de votos no Lula são volúveis. E onde está e quem é esse apoiador volúvel? Classe C. Segundo dados da pesquisa Quest, referendado por outros institutos de pesquisa. E hoje, pessoal, quem assiste televisão é classe C. As classes B e A estão na internet, estão no streaming. Tanto que quem trouxe essa informação foi o Léo Dias. O Léo Dias, o público dele é da classe C. Pô, o Léo Dias é um jornalista, não sei o que tem, você pode ter 1000 ressalvas com ele, mas ele sabe como viralizar. E outra, ele deu uma dica que o melhor horário para soltar vídeo no YouTube é domingo à noite. E eu comecei a aplicar essa dica aqui no canal, e o canal tá indo muito bem no domingo à noite, graças ao Léo Dias. Então o cara, ele sabe do que ele está falando. E o Bolsonaro vai ter a sua estratégia prejudicada com relação a esse público. Ah, mas é um público que também está na internet? Também. Mas informações que nós tivemos da pesquisa Quest, que foram trazidas pela revista Veja, mostra que o apoiador indeciso é aquela parcela que é até evangélico. São mulheres, na maioria, mas elas não seguem a decisão ideológica. E estão, obviamente, assistindo televisão. Foi um desastre para Bolsonaro essa decisão do TSE. Na minha opinião, o impacto é grande, porque Bolsonaro está atrás, Lula está resiliente e qualquer errinho da campanha do Bolsonaro pode ser fatal para na hora de tentar virar votos do Lula, porque Lula precisa apenas um tiquinho só para garantir a sua vitória e ser o futuro presidente do país. Na sua opinião, essa decisão do TSE vai beneficiar muito Lula ou eu estou achando que vai beneficiar mais do que realmente vai? Coloque nos comentários, claro, se inscreva no canal. E vendo esse episódio, nós podemos perceber que a pressão bolsonarista surtiu efeito. Porque desde que o TSE começou a falar sobre fake news, começou um burburinho dos bolsonaristas, isso é censura, o pessoal da Jovem Pan também falou, estão censurando, coisas do tipo. E nós aqui no canal somos espertos, você e eu. Porque nós já estamos aqui vendo o Bolsonaro faz 4 anos, pessoal. Temos até um livro escrito sobre Bolsonaro. E muitas das coisas que nós falamos lá em 2020, no livro, e daí desmitificando a farsa Bolsonaro, a imprensa começa a falar hoje. Então nós já entendemos como funciona a cabeça do bolsonarista. Nós entendemos esse modus operandi deles. E aí quando eles começaram a falar, a chilicar, nós matamos, falamos o seguinte, eles não estão ligando para isso. O que eles querem são as inserções de televisão. E a pressão deu certo. Ah, mas Lula tem mais de 100 inserções. Tem mais de 100, mas ele não vai ter 184.
Tá? Então é um número bem, mas bem abaixo do que os bolsonaristas tinham levado na primeira vez. Então assim, é muito grande? É, mas poderia ser pior. Foi ruim? Foi, mas poderia ser muito pior. Então essa choradeira, esse chilique todo bolsonarista acabou surtindo efeito. E eles também estão pressionando o Alexandre de Moraes por conta das decisões que foram tomadas recentemente a respeito do TSE. Porque o Alexandre de Moraes tomou uma decisão que muitos criticaram, foi censura, eu já até expliquei, link aqui no card. Mas basicamente a decisão do Alexandre de Moraes é o seguinte: eu não preciso ficar abrindo inúmeros processos para retirar conteúdos das redes sociais. Então, por exemplo, vamos supor que tem um vídeo mentiroso sendo vinculado no canal A. Mas esse vídeo também é vinculado ao canal B, C, D, E, F. Para tirar todos esses vídeos eu precisaria, no caso, abrir um processo para cada canal. Não faz sentido já que é o mesmo conteúdo. Então o que o Moraes fez? Tomou uma decisão do seguinte: olha, se tiver um processo só contra esse vídeo for considerado mentiroso, ele vai cair de todos os canais. Eu não preciso ficar julgando cada caso individualmente. Então isso dá celeridade. E o primeiro que foi, entre aspas, vítima disso tudo, não foi um bolsonarista, foi o André Janones, porque houve uma decisão lá algumas semanas, talvez, não me engano, alguns meses, né, a respeito de uma postagem que ele fez. E essa decisão valeu para outra rede social do André Janones. Então os bolsonaristas ficaram enchendo tanto o saco que o primeiro a ser vitimado pela, entre aspas, pela decisão do Alexandre de Moraes foi o André Janones, o aliado do Lula. Mas a gente sabe que toda essa história do Bolsonaro é para se fazer de vítima. E a Jovem Pan tá com o Bolsonaro nessa, obviamente. O Bolsonaro tem uma musculatura muito grande, pessoal. Se o Lula derrotar Bolsonaro, confirmando o seu favoritismo no próximo dia 30, vai ser a maior vitória política do nosso país. Porque o Lula está praticamente sozinho contra um exército bolsonarista. É Jovem Pan, é Máquina Pública, é Nicolas Ferreira, é Jorge Seife, é Mourão, é Damares, Michele, Pastores, Magno Malta, Eduardo, Flávio. É uma quantidade absurda de bolsonaristas contra o Lula. E ele tem até a Jovem Pan. Então é muita força. E ele se coloca como vítima disso tudo. O TSE tá me perseguindo. O Alexandre de Moraes querem dar a vitória ao Lula. Toda aquela narrativa do perseguido, porque em caso de derrota, ele já vai poder falar que a prisão dele é uma prisão injusta. Que ele foi perseguido por um processo ilegítimo, porque quiseram dar a vitória ao Lula para prendê-lo. Porque vocês sabem que o Bolsonaro ele tem mais de 100 processos nas costas. E esses processos, quando ele sair, quando ele deixar a presidência, vão todos para a justiça comum. Ele vai passar a vida toda pagando advogado, tendo uma pressão jurídica imensa. A vida dele vai ficar de cabeça para baixo. Fora que ele já tem 2 crimes apontados pela Polícia Federal. Vazamento de dados sigilosos do TSE e aquela live que ele associou de modo mentiroso os imunizantes à doença do Cazuza, do Fred Mercury, você sabe o nome dessa doença. Fora que no caso dos pastores do MEC, a ministra Carmen Lúcia apontou um possível envolvimento, indícios fortes na verdade, do envolvimento do governo federal, de Bolsonaro no esquema do Bolsolão do MEC. Então ele precisa vencer. E caso ele seja derrotado, ele vai falar que ele é um perseguido, a mesma coisa que o Donald Trump já está fazendo lá nos Estados Unidos. Mas o que você achou dessa derrota do Bolsonaro para iluminar a sua tarde de sábado? Aqui em Brasília tá meio nublado. Eu voltei para Brasília, mas por pouco tempo. Quem sabe a gente não acaba ficando mais aqui. Mas tá nublado. Mas vai sair o sol depois dessa decisão do TSE.